Pessoal, esse aqui foi o primeiro notebook gamer a ser lançado aqui no Brasil com um Intel de 13ª geração e também uma RTX da linha 4000. Esse cara é o Asus ROG Strix G16, ele vem equipado aqui com o i9 13980HX, que é simplesmente o processador mais forte existente atualmente para notebooks, né? E uma RTX 4060 de 8GB. Então, finalmente, uma RTX da linha 4000 aqui pra gente testar. Nós já fizemos aqui um vídeo de unboxing e também uma live testando esse modelo ao vivo, né? Mas hoje eu queria dar o veredito final, fazer um vídeo de review para fechar, né, o ciclo dele aqui e falar no final das contas se vale a pena ou não comprar esse cara aqui, que seria a grande novidade que temos agora no Brasil. Inclusive, quem enviou essa máquina pra gente testar foi a própria Asus, então muito obrigado. Assim como foi ano passado também, eles me enviaram o Strix G15, depois o Zephyrus M16, que eu fiquei apaixonado. Nesse ano eles também me enviaram aqui o Strix G16, quem sabe, não sei se de repente eles vão lançar uns Zephyrus aí, mas eu também tô interessado, viu, Asus? Mas enfim, muito obrigado por fornecer essa máquina, mas vamos lá, deixa eu falar pra vocês o que eu achei, o que nós achamos, né, no final das contas, desse notebook. Testamos esse cara já por algumas semanas, temos algumas coisas para falar, algumas observações também, e vamos ver como é que é um notebook então de nova geração, tanto um processador de nova geração, que é a 13ª da Intel, como também de placa de vídeo, que é uma RTX 4000, então bora pro review. E ó, pessoal, antes de começar o review, a gente costuma falar sobre o preço, já para gerenciar a tua expectativa, né? E saber com quem comparar esse cara aqui mais ou menos. Mas aqui temos um probleminha, porque esse Asus ROG Strix G16 saiu aqui no Brasil com preço um pouco salgado, tá? Se você entrar no site da Asus, você vai ver que ele tá custando seus R$16.200, mais ou menos, isso pagando à vista. Se você parcelar, sobe para os seus R$18.000, o que é realmente muita grana. Para vocês terem uma noção, esse valor, vamos pegar o valor à vista, né, R$16.200, é mais caro do que você comprar notebooks com a RTX 3070 Ti, como o Alienware M15R7 ou o próprio Avel Storm 2, né, aqui no Brasil. Então vamos ver se esse cara entrega mais do que esses notebooks que tem uma 3070 Ti, mesmo tendo aqui uma RTX 4060, já que o preço dele está um pouco mais alto. Ou vamos ver também se o preço dele não está exatamente na 4060 e sim em uma outra peça que está chamando muita atenção nele, que talvez seja esse processador. Mas pessoal, falando em preço, eu queria passar uma dica para vocês, inclusive um anúncio, né, de primeira mão aqui, que nós estamos lançando um site de promoções. A gente sempre vem aqui e fala sobre grupos de promoções, nós temos os nossos grupos, inclusive eu recomendo que vocês participem, mas estamos lançando agora um site de promoções que é o benchpromos.com. Nesse site a gente posta promoções aí de notebooks, de periféricos, de monitores, né, itens de setup no geral, mas principalmente notebooks. Então se você está procurando aí uma promoção de notebook e de repente você está esperando esse Strix aparecer em alguma promoção, aparecer um cupom de desconto, de repente algum cashback interessante, a gente vai postar no nosso site benchpromos.com e claro, a gente vai continuar postando nos nossos grupos de promoções como sempre, né? Os nossos grupos têm a vantagem de você ter a comunidade ali para discutir, ter um chat e tudo mais, mas se você quiser algo mais prático, né? Você não quer entrar em nenhum grupo, esse tipo de coisa, nós lançamos o nosso site. Então fica a dica aí, já bota nos seus favoritos, ó, benchpromos.com. Se algum amigo teu estiver procurando notebook também, já sabe como é que faz para dar dica para ele. É só falar benchpromos.com. O bom é que o nome ficou bem legal, então vai lá dar uma conferida, fechou? O site tá no começo ainda, tem muita coisa pra gente ajustar, mas já tá online para você aproveitar as promoções. Enfim, eu vou deixar os links aqui na descrição, tanto do site, mas também dos nossos grupos, que ainda são muito importantes, tá? E agora vamos ver se esse Asus ROG Strix G16 realmente vale tudo isso que ele tá cobrando. Bora! E bom, pessoal, vamos lá. Aqui o ROG Strix G16, ele continua, né, com seu design memorável da linha Strix. É um notebook aqui com tampa de metal e com alguns grafismos bem bonitos que representam aí a comunidade ROG, que é justamente a abreviação de Republic of Gamers. E aí tem referências, desde frases no grafismo ali da tampa, tem detalhes na parte traseira também, referenciando a ROG, e uma infinidade de easter eggs na parte de baixo, que realmente foi bem trabalhada, tem vários detalhes, como até a data de fundação da ROG. Apesar de que algumas pessoas falaram que tá escrito Ogro na parte de baixo ao invés de ROG, e realmente parece que tá escrito mesmo. Tirando a tampa de metal, o resto do notebook é de plástico, tá? Tanto na parte de trás, a parte de baixo, como também o palm rest, que inclusive também tem referências e grafismos da linha ROG ali perto do teclado. Eu já vou falar mais desse teclado, mas sim, já dou um spoiler que esse notebook continua com show de luzes RGB, tanto no teclado como também na parte de baixo dele, né? Ele tem esse neon no melhor estilo aí, Velozes e Furiosos, e sim, dá para você configurar eles
personalizar, né, com as suas cores e até sincronizar os efeitos deles aí para ficar combinando no seu setup. Ele só perdeu uma LED na tampa traseira que tinha no ano passado. Dessa vez a tampa de trás é toda lisa, de metal mais lisa, sem nenhum tipo de iluminação. E vale mencionar que o notebook não abre aí 180 graus na dobradiça, né? Eu não tenho aqui como ver o quanto de ângulo que ele pega, mas deve ser uns seus 140 graus mais ou menos. E um ponto desse notebook é que ele é um pouco grandão. É um notebook aí que pesa 2,4 kg mais ou menos, o que está dentro da média entre os gamers, mas ele mede 28 milímetros de espessura, o que é muita coisa, quase 3 centímetros de espessura, o que é bem mais grosso do que o comum. Notebooks gamers costumam ficar nos seus 23 ou 24 milímetros mais ou menos. E sim, ao pegar aqui o notebook, você realmente sente que é um notebook mais grosso, né? Um notebook mais parrudo, realmente é um mini PC. Esse cara não pensa tanto assim na portabilidade, principalmente nessa parte de trás dele. Realmente é um notebook bem grosso, é o preço, né, a se pagar para ter peças tão fortes aqui dentro. Provavelmente ele precisa ser mais grosso para conseguir lidar com o sistema de refrigeração ou encaixar todas as peças aqui de forma com que elas consigam ficar organizadas aqui dentro. Voltando aqui no palm rest, que seria na parte interna do notebook, né? A linha Strix costuma impressionar bastante no teclado, né? Não só no seu show de luzes, mas também a construção do teclado costuma ter alguns diferenciaizinhos. E sim, o teclado desse ano aqui também tá bem legal. Agora ele tem aqui teclas completamente translúcidas e dessa vez não é só mais o WASD que tem esse acabamento diferenciado, mas agora também o R e o F também ganharam esse acabamento e também a barra de espaço, que na minha opinião ficou muito legal. Por mim, podia ser o teclado todo translúcido dessa forma. E sim, pessoal, o teclado fica muito bonito com o RGB ligado, que inclusive é um RGB de 4 zonas, mas tem uma transição suave entre elas, então no modo Rainbow, né, é um teclado bem charmoso. Além disso, em cima do teclado você tem ali 5 teclas macro, onde você pode configurar qual vai ser a função delas, e o botão de power desse notebook é separado do teclado também. A gente gosta disso, a gente sempre fala, né, se por acaso der pau nesse teclado aqui, aí você não fica sem ligar o notebook, já que o botão power fica fora do teclado. Só que um ponto aqui é que nós estamos falando de notebook grande, um notebook de 16 polegadas, que tem o mesmo tamanho de notebook de 15 polegadas, mas se você separar no tamanho desse teclado, é um teclado reduzido, né? Ele é o teclado TKL, vamos falar assim, porque ele não tem o numpad, não tem o teclado numérico, então isso pode fazer falta para algumas pessoas. A maioria dos notebooks que são 15 polegadas costuma ter o teclado completo, né? Inclusive com o numpad, mas a Asus escolheu fazer um teclado um pouquinho mais reduzido, deixando essas bordas, né, ao redor aqui. Aí vai muito de gosto. Eu particularmente preferiria se tivesse um numpad adicional aqui para fazer cálculos, esse tipo de coisa. Outra coisa é um teclado ABNT. Então o notebook lançado oficialmente aqui no Brasil tem aqui o C cedilha, tem os acentos brasileiros. A única coisa que ele vai ser um pouco diferente de um ABNT mesmo é o ponto de interrogação, que esse notebook aqui não tem o ponto de interrogação aqui do lado do Shift, fica aqui no W. Aí para você utilizar você tem que apertar Ctrl Alt W ou Alt GR W. É a única coisa que você vai ter que se acostumar, mas de resto é um teclado ABNT. E convenhamos, essa questão do ponto de interrogação tá no W também é um padrão de vários notebooks, não é exclusividade desse modelo não. E vale ressaltar que apesar desse teclado parecer ser um teclado mecânico, até pela sua qualidade que é um pouco melhor, mas não é um teclado mecânico mesmo, tá? Apesar da sensação de digitação ser bem boa, firme também, talvez só um pouco borrachudinho. Já o touchpad é gigantesco, ele ocupa boa parte aqui inferior do Strix, só que aqui eu tenho uma observação que é o seguinte, no site da Asus as fotos dão a entender que esse touchpad dele também tem o teclado numérico embutido, igual era ano passado. Para quem lembra do Strix do ano passado, né? Aqui no touchpad você deixava apertado um cantinho e ele acendia o teclado numérico em cima do touchpad, ele transformava seu touchpad em um teclado numérico. E no site dava a entender que esse modelo também seria assim, mas eu não encontrei como é que faz isso. Talvez eu esteja sendo limitado, mas eu procurei todas as funções, procurei no próprio touchpad aqui e eu não encontrei a função de como é que faz para ativar o teclado numérico. Então eu desconfio que as fotos do site da Asus estejam erradas mesmo e esse touchpad não tem o teclado numérico. Mas no final das contas é um touchpad muito bom, é um touchpad acima da média, tá? O deslize dele é excelente e os cliques são bem levinhos, é um touchpad aí bem gostoso de usar. Agora, uma das diferenças que esse notebook teve com relação à versão do ano passado foi na tela. Inclusive, essa diferença está no próprio nome dele, né? Que dessa vez não é mais Strix G15, e sim Strix G16, porque aqui nós temos uma tela de 16 polegadas, uma tela
com 1 polegada a mais do que o ano passado. Falando de tamanho, ele continua com o mesmo tamanho do notebook do ano passado, mas agora a tela utiliza a proporção 16:10, que tem se tornado tendência ultimamente, né? Essa proporção é mais quadrada e deixa a tela mais alta, o que é excelente para notebooks, já que você ganha mais espaço de tela e não aumenta o tamanho geral da estrutura. Você só tira ali, basicamente, a borda inferior ali da tela. Olha só como é que era o Strix do ano passado, o G15, e como está o Strix G16 agora. Dá para notar que agora está com bem menos borda inferior se comparado com o ano passado, né? Mas além disso, estamos falando aqui de uma tela 100% sRGB, de 165 Hz e também de 300 nits, o que é uma boa especificação, mas sendo bem sincero, existem aí telas melhores, né? Ainda mais que essa nova tela do Strix agora é apenas Full HD, tem a resolução 1920 por 1200, já que ele tem a proporção 16:10, então tem esses pixels a mais. Mas o problema é que aqui foi um downgrade, né? Porque se a gente pega o Strix ali do ano passado, era uma tela Quad HD, 100% DCI-P3, se não me engano também era 165 Hz, mas já tinha mais brilho também, tinha 400 nits de brilho, né? Mas assim, né? A tela do Strix continua boa, ela não é uma tela ruim, como a gente vê em alguns outros notebooks, mas já não é tão referência quanto era do ano passado, por mais que a tela do ano passado era 15 polegadas, né? De especificações, de cores, de brilho, ela tinha uma qualidade um pouco melhor. Um ponto positivo é que o Strix agora conta com G-Sync na tela do próprio notebook, e apesar de continuar com as bordas super finas, né? Nesse ano eles finalmente colocaram uma webcam nele, porque ano passado as bordas eram super finas, mas não tinha webcam. Agora, sobre as conexões desse notebook, eu tenho uma péssima notícia para você que quer comprar esse note para utilizar em um setup. Para você que tem um setup como eu, cheio de monitores, periféricos, conectados e tudo mais, esse cara vai ter um pequeno incômodo que é o seguinte, ele não tem saídas traseiras, tá? É um notebook que sim, ele tem a famigerada bundinha aqui atrás, ou também chamamos de notebooks sedã, que é um notebook que tem essa parte traseira aqui adicional, né? Essa peça a mais. E normalmente notebooks que tem essa peça a mais aqui atrás costumam ter saídas traseiras, mas não é o caso aqui do G16. Se você olhar aqui atrás, é apenas saída ou entrada de ar. Não temos nenhuma conexão aqui atrás, as conexões são todas laterais. Isso faz com que, se você usar muito cabo plugado nele, né? HDMI, USB, USB-C, cabo de rede, cabo de energia, todas as conexões ficam para os lados. Fica muito mais visível no setup do que se tivesse conexões atrás, então teve essa pequena modificação também. Então vamos lá, no canto direito desse notebook você vai ter aí duas portas USB comuns 3.2, tá? Já no lado esquerdo nós temos ali a entrada de energia, que na minha opinião podia estar ela pelo menos atrás, né? A entrada para o cabo RJ45, entrada HDMI 2.1, duas USB-Cs, aí tá um ponto legal. Uma dessas USB-Cs é Thunderbolt 4 e a outra é uma USB-C comum, mas compatível com DisplayPort e também com Power Delivery, tá? Então as duas USB-Cs passam vídeo. E também tem um jack P2 combo ali para você poder plugar um headset via cabo. Aqui parece que a ASUS trocou uma das USBs comuns por uma USB-C, já que agora tem duas USB-Cs e duas USBs comuns. Normalmente o kit é 3 USBs comuns e uma USB-C, e aí vai depender de você se você vai gostar disso ou não. Se você é um usuário de docks USBs, usuário de hubs USBs, talvez duas USB-Cs façam sentido para você conectar mais docks, você conectar mais monitores via USB-C, por exemplo. Mas para quem vai utilizar, né, o Strix fora de um setup, quer conectar um mouse via USB, um teclado via USB e também um headset via USB, vai faltar, já que ele só tem duas USBs comuns. Você vai ter que usar alguma adaptação para plugar na USB-C. Então, por mais que ele tenha duas USB-Cs com saída de vídeo, uma delas é Thunderbolt, eu achei pouca conexão, achei que ele poderia ter mais opções de conexões aqui, de repente mais saídas de vídeo, esse tipo de coisa. Ele sacrificou uma porta USB comum, então aqui você vai estar um pouco limitado com relação a isso, se você não usar hubs e docks. Claro que se você botar um hub aí, esse problema já está resolvido. Agora, uma coisa que esse cara herdou do Strix do ano passado foi a duração de bateria, porque o Strix do ano passado, ele era o nosso recordista de bateria, até pouco tempo atrás que surgiu um notebook que desbancou ele,
Mas esse Strix também não fez feio, inclusive ele ganhou do Strix do ano passado. Ele bateu 468 minutos fora da tomada no nosso teste, né? O que seria equivalente a 7 horas e 48 minutos, que é muita coisa, né? A gente teve o ZenBook Pro 15 que pegou muito mais que isso, mas se a gente tirar o ZenBook Pro 15 e o Aspire, que são notebooks mais voltados para produtividade, né? Eles não são gamers, dá para dizer que esse Strix é o nosso recordista de bateria entre os notebooks gamers, tirando as produtividades, desbancando inclusive o Strix do ano passado, que era o recordista atual. Lembrando sempre que o nosso teste de bateria é deixar um vídeo específico ali rodar até acabar a bateria, com 50% do brilho de tela e no modo de economia de energia também. Eu gostei do som desse notebook também, a qualidade dos speakers são sim acima da média, assim como era, né, no ano passado. Ele tem um som até que bem alto e você até sente uma tremidinha no som ali na carcaça do Note, então ele tem uns graves até mais reforçados, né? Ele não tem nenhum tipo de assinatura sonora, assinado por Harman Kardon, esse tipo de coisa, mas o som dele é bem bom. E como eu tinha falado antes, pessoal, esse notebook tem uma webcam, é uma webcam simples, tá? Tem resolução apenas HD, mas eu achei que tem bastante qualidade, achei que eu fiquei bastante nítido aqui, ele equilibra bem as cores. É melhor ter uma webcam HD do que não ter, como era no caso do Strix do ano passado. Inclusive vocês estão me ouvindo através do mic do próprio Strix. E antes da gente tocar no assunto de performance, que eu sei que é o que vocês querem saber, vamos dar uma olhada no hardware dele, né? Vamos desmontar esse notebook e ver como é que ele está internamente. Não só para ver como é que são as partes internas, quais são os componentes e tal, mas também para ver quais são as possibilidades de upgrades, né? Então, bora desmontar esse notebook e conhecer ele por dentro, até porque vamos ver um dos motivos pelo qual ele é grosso dessa forma. E a primeira coisa que dá para notar é que o conjunto dele aqui tá meio diferente do padrão, porque o sistema de refrigeração tá bem mais robusto, inclusive com vários heat pipes resfriando ali os componentes, né? Talvez seja por isso que o notebook esteja grosso daquele jeito. E olha só que curioso, nesse Note ele tem uma fan nessa parte de baixo dele, que provavelmente é onde fica o chipset da placa-mãe. Então é a primeira vez que eu vejo esse tipo de refrigeração, uma terceira fan dentro de notebook, então é uma inovação legal e bem-vinda também. Lembrando que esse notebook já é resfriado aí por metal líquido, né? Então aparentemente a ASUS preparou todo o sistema aqui, se preocupando bastante com essa questão de eficiência térmica. Ele veio com 16 GB de RAM, sendo dois pentes de 8 GB cada, DDR5, 4800 MHz da Samsung, e a ASUS diz que ele suportaria até 32 GB de RAM, mas eu sinceramente desconfiaria dessa informação, porque o i9 13980HX, que é o processador desse Note, né, suportaria até 128 GB pelas especificações dele lá no site Intel Arc. Então pode ser que a ASUS tenha sido um pouco conservadora nessa descrição, mas enfim, a marca garante aqui 32 GB dentro dele. Já de SSD, veio com o modelo aqui da Micron de 500 GB e com velocidades medianas, né? Ele pegou 4.300 MB por segundo de leitura mais ou menos, uns 1.800 de gravação, então não é um SSD super rápido, mas também não é dos mais básicos não. Só que ele tem um segundo slot livre, para caso você queira colocar mais armazenamento, e sim, ambos os slots suportam SSDs Gen 4 de alta velocidade. E por último, dá pra gente mostrar o porquê que esse Note aqui durou tanto fora da tomada, né? A bateria dele é de simplesmente 90 Wh, que é bastante coisa. Agora, finalmente, chegou a hora da gente falar do tópico principal, que seria com relação à performance. Bora ver como é que esse cara tá se saindo em desempenho. Antes de mostrarmos os testes, só lembrar que a gente testou esse notebook aqui sempre no modo turbo dele, tá? Onde ele atinge o máximo de performance. E por mais que ele tenha a tecnologia Mux Switch, né? O modo Ultimate ali, hoje em dia o Advanced Optimus é melhor. Então a gente deixou configurado ele no Advanced Optimus para usar só a placa de vídeo dedicada, evitando o gargalo da placa de vídeo integrada. Então a gente nem precisou utilizar o Mux Switch, porque ele já tem o Advanced Optimus, que na minha opinião é a evolução do Mux Switch, tá? Outra coisa, nós rodamos os jogos na tela interna do Note, mas ao invés da gente rodar na resolução nativa dele, que é o 1920 por 1200, a gente configurou na resolução padrão, que é o 1920 por 1080, tá? Porque é a forma como a gente testa os outros notebooks, então ele perderia na comparação por ter esses pixels a mais. Então, para comparar, a gente botou na resolução tradicional. Quando você for jogar, você vai colocar na resolução dele mesmo, e aí mais pro final do vídeo eu mostro também alguns resultados rodando na resolução dele. E assim, muita gente vai chegar nesse vídeo querendo ver a RTX 4000 desse cara brilhar, mas talvez eu vou te falar que quem vai brilhar, quem vai roubar a cena, talvez seja esse i9 13980HX, que, meus amigos, tá muito forte. Esse processador tem simplesmente 24 núcleos e 32 threads, tá? Ele pega só 29 mil pontos no Cinebench.
Pessoal, vocês têm noção do quão absurdo é essa pontuação? O processador mais forte que passou aqui no canal, entre notebooks gamers, foi o i7-12700H do Helios importado, que bateu 18.321 pontos. Nesse Strix G16, a gente pegou simplesmente 10 mil pontos a mais do que o melhor processador que já passou aqui no canal até hoje. Então ele tá muito, muito forte. E aí vocês podem argumentar de que ele só pegou essa pontuação absurda, 29 mil pontos é absurdo, né? Mas é porque o i9 13980HX, ele tem 24 núcleos e 32 threads. Mas aí que tá, mesmo no single core, ele também foi recordista, pegou aqui mais de 2 mil pontos no Cinebench single core, ou seja, cada núcleo individual desse i9 também tá muito mais forte e ele tem muito núcleo, né? Então sim, esse processador, ele é um processador de longe mais forte que já passou aqui no canal. Desbancou o mais recente que eu mostrei, que foi o i9 13900HX. Esse cara é ainda melhor. O único cara que bateria de frente com esse processador seria um modelo da AMD, que seria o Ryzen 9 7945HX, tá? Que eu ainda não cheguei a testar nenhum modelo com esse cara, mas esses são, cara, os melhores processadores possíveis para se ter dentro de uma máquina dessas. E aqui a gente começa a entender o porquê que esse cara tava naquele preço que a gente falou no começo do vídeo. Enfim, de processador, esse cara surpreende demais. E de placa de vídeo, a RTX 4060 tá melhor que a geração anterior? Tá muito diferente de uma RTX 3060? Essa nova 4060 tá com algumas vantagens no papel, como por exemplo de ser mais eficiente energeticamente, ter 2 GB a mais de VRAM, totalizando 8 GB, né, contra 6 GB da geração passada, e ter compatibilidade com DLSS 3, que tem tecnologias interessantes. E bom, aqui eu tenho 3 tipos de resultados para mostrar para vocês. O primeiro resultado é o conjunto ROG Strix G16, o i9 junto com essa 4060. Eles dão um pau legal nos conjuntos com 3060, mas também dá pra gente comparar só 3060 com 4060, né? E aí vocês vão ver que o cenário muda um pouco. E tem cenário onde a 4060, utilizando as tecnologias da DLSS 3, vão também destruir as 3060. Então, deixa eu explicar cada cenário para vocês. Começando pelo cenário onde dá a impressão de que a 4060 tá melhor que a 3060, é se a gente olhar a nossa tabela de performance comparativa. Porque o Strix G16 liderou as nossas tabelas de benchmarking junto com os notebooks que possuem uma 3070 Ti, como a Alienware M15R7 ou a Dell Storm 2. Isso tanto em Full HD como também em Quad HD. Isso pode passar a impressão de que a RTX 4060 tá no mesmo nível de uma RTX 3070 Ti, o que não é exatamente verdade. Muito provavelmente o que aconteceu foi que esse i9 13980HX influenciou bastante no resultado. Ele conseguiu aumentar provavelmente bastante a performance nesses jogos, né? Fazendo com que esse Strix conseguisse chegar no mesmo nível de uma 3070 Ti, mas não porque a 4060 é tão forte quanto uma 3070 Ti, e sim porque esse processador empurrou demais nesses jogos que não são tão pesados para placa de vídeo hoje em dia. Tanto que se você ver o resultado no Rainbow Six Siege, você vai ver que esse processador foi o recordista, foi de longe o notebook mais forte nesse game. Então um outro teste legal pra gente fazer é a gente pegar jogos pesados graficamente, jogos mais recentes, né? Hogwarts Legacy, Atomic Heart, Cyberpunk 2077, pra gente fazer uma comparação mais baseada na placa de vídeo ali e menos baseado no processador, botar as configurações gráficas mais altas, né? Para ver de fato se o chip gráfico da 4060 tá melhor que uma 3060, e nós fizemos esse teste. Inclusive temos um vídeo específico para falar um pouquinho sobre isso, tá? Se vocês quiserem, vocês dão uma olhada aqui depois no canal. Mas resumindo, em jogos pesados como esses, né? Tentando pesar ao máximo em cima da placa de vídeo, na maioria dos testes, a RTX 4060 fica bem perto da performance de uma 3060. A diferença média aqui foi de mais ou menos 5% de vantagem para 4060, e eu ainda acho que o processador pode ter dado essa performance a mais aí, mesmo nesses jogos mais pesados. Agora, ignorando o VRAM, falando de performance do chip gráfico em si, a 4060 não parece estar muito mais forte do que uma 3060 não. Mas aí entra a carta na manga das RTX 4000, que é a tecnologia. Uma das vantagens dessa nova geração é que eles são compatíveis com DLSS 3, principalmente com um recurso chamado Frame Generation, que é um recurso onde a placa de vídeo do notebook consegue gerar frames artificiais
utilizando inteligência artificial, aumentando muito a performance no teu jogo e quase que de forma milagrosa, porque sinceramente nós, né, testando aqui, não notamos nenhum tipo de artefato estranho na tela, a gente não achou que a gameplay ficou estranha, a gente também não sentiu muito input lag ao ativar esse tipo de tecnologia. Então esse recurso realmente chama muita atenção aí para as RTX 4000 porque aumenta muito a performance. A gente explicou melhor essa tecnologia, como é que funciona, no vídeo onde a gente comparou a 3060 com a 4060 especificamente. Recomendo que você veja lá, caso você queira mais detalhes. Mas usando o Frame Generation, aí sim, a RTX 4060 ficou bem na frente. Sério, foi um ganho de 54% em cima da 3060 se você conseguir usar essa tecnologia. O problema é que ela não está presente em todos os jogos ainda, né? Tem muito jogo que não tem o Frame Generation, então você só vai aproveitar esse ganho de performance em alguns jogos. Na realidade já são bastante jogos, mas não todos. Então no caso aqui do ROG Strix, a conclusão é um pouco complexa, porque se você está com muita expectativa em cima da 4060, calma lá, a 4060 não parece estar muito mais forte que a 3060, mas você tem as tecnologias do DLSS 3, que aí sim pode mudar da água para o vinho. Agora, falando do G16 especificamente, ele está muito forte, mas não é por conta da 4060 e muito provavelmente por conta do i9 13980HX, que também está fazendo bastante milagre aqui. Mas calma aí que ainda não acabou, eu sei que o vídeo tá ficando extremamente longo, mas falta a gente falar sobre a temperatura, barulho e também alguns outros testes em outros jogos que a gente fez, né, na resolução nativa desse notebook, porque até então a gente estava testando na resolução 16:9, a gente testou alguns jogos no 16:10 também. Não sei se vocês notaram aí nas imagens de fundo, mas esse notebook ele pega 100 graus fácil ali em alguns jogos, né, no processador. Mas calma, não se assusta porque tem um motivo para ele estar pegando essa temperatura. E o motivo é esse i9 absurdo de forte. Se você reparar bem, ele fica o tempo todo a 5 GHz, então 5.000 MHz, né, e rodando a 90 watts, às vezes passando dos seus 100 watts de consumo no processador, o que é absurdo. A gente está acostumado com processadores consumindo 45, 50 watts, no máximo 70 watts, né? Então, esse Intel de 13ª geração, esse i9, né, tá consumindo muita energia e é por isso que ele tá esquentando mais, chegando perto dos seus 100 graus. Mas aí eu imagino que os componentes aqui desses Strix estejam preparados para esse tipo de aquecimento. Agora, uma outra curiosidade é que a placa de vídeo desse Note tem um TGP máximo de 140 watts, só que ele fica a maior parte do tempo ali nos seus 80, 90, 100 watts, né? O máximo que a gente viu ele atingir foi mais ou menos 100 watts, então a gente não viu ele bater 140 watts em nenhum momento. Disseram em uma live nossa que isso é uma característica das RTX 4000, que elas estão com essa limitação de power. Então, talvez se a RTX 4060 aqui tivesse pegando seus 140 watts, talvez ele ganhasse de uma 3060 no poder bruto, né? Mas acontece que ele não tá consumindo muito mais do que 100, não sei dizer porquê. E sim, falando de barulho, esse cara faz um pouco de barulho no modo turbo, tá? Ele pegou aqui 63 decibéis, o que é bastante, é um barulho acima da média, eu diria, mas também não tá entre os notebooks mais barulhentos do canal, como o Helios 300, o próprio Zephyrus da Asus ou o Triton 300, que pegam ali seus 69, 70 decibéis. E só para caso de curiosidade, nós testamos vários jogos nesse notebook que a gente não mostrou lá atrás, principalmente na resolução nativa dele, como por exemplo God of War no Ultra, ele consegue manter aqui 66 frames por segundo de média, no Warzone 2 no mínimo, ele manteve 111 FPS, e aqui a gente achou estranho, a gente achou que ia pegar mais, mas nós testamos também um Alienware com o i9 13900HX e também pegou mais ou menos essa faixa. Então eu acho que o Warzone tá meio bugado para processadores de nova geração, ou ele tem alguma trava de performance. Rodou um The Last of Us para PC, deu para rodar no alto com DLSS qualidade, pega ali 79 frames por segundo de média. E caso você seja mais competitivo, um CSGO no mínimo, você vai conseguir jogar a simplesmente 585 FPS, um absurdo para um notebook, eu diria. Enfim, pessoal, esse aqui deve ter sido o review mais longo que eu fiz no canal, mas como é o primeiro notebook a trazer novas tecnologias, como Intel de 13ª geração, uma RTX 4000, né? Acaba que eu tenho que explorar um pouquinho mais, passar um pouquinho mais de informações aqui para vocês. Agora, sobre o Strix G16, cara, o preço dele realmente é meio complicado de justificar. Então, se você quer o melhor processador de notebooks e quer aproveitar as tecnologias novas, né, como o Frame Generation, ele é a única opção atual aqui no Brasil por enquanto, então é o preço, né, da exclusividade e da novidade. Agora, se você não quer o melhor processador possível, de
repente um i7 para você já tá bom, de repente vale a pena você olhar os notebooks que tem ainda a RTX 3070 Ti, porque em poder bruto, esses notebooks terão mais performance do que a RTX 4060 em games. A 4060 deve ganhar na média de FPS utilizando Flame Generation, mas não são todos os jogos ainda que estão compatíveis. Eu diria que o grande motivo para você comprar esse cara não é a RTX 4060, e sim o processador. Pelo menos o que mais me impressionou nele foi justamente esse 13980HX, que na minha opinião é a coisa mais diferenciada desse modelo aqui. Enfim, eu gostaria de agradecer a ASUS por ter dado a oportunidade da gente conhecer essas novas tecnologias. Espero que vocês também tenham curtido o vídeo, então deixe o seu gostei se você curtiu, e não se esquece, se você está procurando promoções de notebooks ou conhece alguém que está procurando promoção de notebook, principalmente notebooks gamers, né? Benchpromos.com, agora nós temos um site para postar ali as nossas promoções, e se você quiser fazer parte da comunidade, tirar dúvida com a galera e tudo mais, vem participar dos nossos grupos que estão todos aqui na descrição, beleza? Mas é isso, vejo vocês no próximo vídeo então, até mais, valeu!